O que é destaque nesta edição? TSE restringe gastos de Davi Almeida nos últimos dias como governador em exercício, mas garante abono dos profissionais da educação e 13º dos servidores que serão pagos em setembro. Após redução de fiança, líder da Maus Caminhos e advogada deixam a prisão. Congresso aprova texto base de projeto que revisa metas fiscais de 2017 e 2018. Faquin nega pedido de suspeição de Janot para atuar contra Michel Temer. Ingleses lembram os 20 anos da morte da princesa Diana. Flamengo, Fluminense e Grêmio são eliminados da Primeira Liga. Garoto de 14 anos mata o tio com facada no peito no bairro de Petrópolis. Polícia prende em shopping taxista de Iranduba que matou a ex-mulher no dia do aniversário dela e jogou o corpo em bueiro. Execução dentro de salão de beleza no Vieira Alves. Polícia diz que pelo menos 3 pessoas estão envolvidas em morte de maquiador. Madrugada sangrenta no Santa Etelvina. Homem é executado com 4 tiros em mais um acerto de contas. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã, 5h49. Previsão do tempo. Depois de mais um dia de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 40 graus, Manaus está amanhecendo com 28 graus Celsius. A máxima de hoje será de 37 graus, com sensação térmica de 40 graus à sombra. O Climatempo está prevendo 5 milímetros de chuva, o que não deve acontecer. A umidade do ar está em 74%. Os ventos estão calmos, com 11 km/h de velocidade. Hoje é quinta-feira, 31 de agosto. Hoje é o dia de São Raimundo Nonato. Também é o dia do nutricionista. Chegamos aos 223 dias do ano e faltam 122 para acabar 2017. É grande a vazante do Rio Negro. Ora, mais 21 centímetros de terça para quarta-feira. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 24 metros e 8 centímetros. Opera-se restrições para pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Datas e fatos. Registros da história. 1944, Segunda Guerra Mundial. As tropas russas entram em Bucareste. 1951 surge o primeiro long play apresentado pela empresa alemã Deutsche Grammophon. 1969, afastamento do presidente Costa e Silva da presidência do Brasil por motivo de doença. 1990, o Tratado de Unificação das Duas Repúblicas Alemãs é assinado lá em Berlim. 1997, Diana, princesa de Gales, e seu namorado Dodge Al-Fayed morrem num grave acidente de carro em Paris. 1999, queda de um voo Lapa 3142 da companhia aérea argentina Lapa resulta na morte de 65 pessoas e ferimentos em outras 17. 2016, após tramitação de seu processo de impedimento, Dilma Rousseff é definitivamente afastada da presidência do Brasil. Vice-presidente Michel Temer assume definitivamente a presidência do Brasil. 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, decretou ponto facultativo no dia 8 de setembro, que é uma sexta-feira. O decreto publicado no Diário Oficial do Município leva em consideração os feriados dos dias 5, elevação do Amazonas à categoria de província, e 7, independência do Brasil. Sendo 8 o último dia útil da semana e após o feriado, a publicação reforça a necessidade de contenção de despesas com bens e serviços, gerando economia aos cofres públicos municipais. Porém, mesmo com os feriados e o ponto facultativo, atividades essenciais como saúde e limpeza estarão com equipes em esquema de plantão. Alberto Peregrini, a semana que vem promete feriadão, em final de semana prolongado, propício para o desfrute. Ah, sim, Paulo, muita gente deve aproveitar o feriadão, que eu lembro muito bem, Paulo, que na época que nós trabalhávamos ali a cobertura das balsas que atravessavam lá pro Cacau Pereira, eu conversava na época com o Cláudio, com o Márcio Gonçalves, eles me diziam, não há feriado, Paulo, onde as pessoas se atravessavam, faziam o maior número de carros de travessia, faziam uma travessia, na época que não, o 7 de setembro, a Semana da Pátria, superava Carnaval, superava o final de ano, Natal, Ano Novo, é realmente um feriadão onde as pessoas mais aproveitam para se entregarem aos desfrutes, Paulo. Principalmente os funcionários públicos que saem do trabalho às quintas-feiras, aí tem sexta, sábado, tem domingo, na segunda-feira não vão trabalhar porque estão com dor de cabeça, Peregrini. Pois é, sem contar, Paulo, que segunda-feira é dia 4, né? E na terça, dia 5, já é feriado, possivelmente vai enforcar também a segunda, né, Paulo?
Pois é, e já estamos falando já do próximo, no outro final de semana já, porque o 5 é antes, depois teremos aí o dia 7, que é feriado, 8 vai dar uma sexta-feira e naturalmente que será um fim de semana prolongadíssimo, Alberto Pellegrini. Pois é, Paulo Guerra, aí com certeza vai ter aí uma fiscalização bem maior, tanto na ponte, nas barreiras, o Batran, como sempre o faz, com certeza vai reforçar aí a questão aí das verificações dos veículos e tal, da fiscalização. Quem está se preparando aí para viajar, para pegar a estrada, é bom logo indo arrumando o carro, né, Paulo? Daqui a pouco teremos informações sobre esse assunto. Alberto Pellegrini, tivemos uma morte agora pela madrugada. Foi um acerto de contas lá em Santa Etelvina, Alberto? Possivelmente, tudo leva a crer, Paulo Guerra e ouvinte da difusora, que trata-se sim de um acerto de contas, já que não foi levado absolutamente nada da vítima. Os bandidos chegaram, né, os assassinos chegaram tão somente para tirar a vida do homem que tinha aproximadamente 20 anos de idade. Aconteceu mais uma vez no bairro de Santa Etelvina. Alberto Pellegrini, o corpo do maquiador que foi assassinado ontem, que foi executado dentro de um salão de beleza de luxo no Vieira Alves, foi liberado do Instituto Médico Legal. Já foi liberado sim, Paulo, para a família e para, né, as últimas homenagens e o posterior sepultamento. E Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada. Tivemos uma confusão lá pelas bandas da Santos Dumont, não é, Pellegrini? Pois é, Paulo, estrada do aeroporto, né, no conjunto Santos Dumont, aliás, na estrada do aeroporto, Avenida Santos Dumont. Para quem presta atenção, que passa do aeroporto e vai em direção à Avenida do Turismo, ali quem vai para o Civan, do lado direito de quem vai para o Civan, tem ali uma área onde as pessoas gostam muito de fazer, né, aqueles trabalhos de macumba, Paulo. Os despachos, diríamos. Ali aquele negócio de despacho, né? E ontem uma mulher foi fazer um despacho, foi preparar um despacho para alguém. Quando ela chegou lá, já estavam fazendo um despacho para ela, com retrato dela grande lá. Era muitas oferendas, né, marasco, galinha preta, pipoca, etc. Ela, quando viu o retrato dela, foi para cima da mulher que estava fazendo a macumba para ela. Paulo Guerra, foi uma confusão. Rapaz, a mulher que viu o retrato dela acabou saindo ferida e a confusão foi das maiores. Ela quase que era encomendada realmente, né? Porque estavam encomendando já ela, né, Pellegrini? Já estavam encomendando ela foi tentar evitar e quase que ela vai mesmo. Pegaram, né, aqueles potes de barro que colocam ali as oferendas, as comidas, sentaram na cabeça dela. Paulo Guerra, ela teve, né, que passar, teve alguns pontos na cabeça, ficou ralada nos cotovelos e no joelho e houve puxões de cabelo também, porque na verdade ela não brigou só com uma, ela brigou com duas, ela estava sozinha e acabou tendo que enfrentar as duas que estavam fazendo ali um despacho contra a vida dela. Pior de tudo são os curiosos carros que paravam, né, Pellegrini, ali. Carros paravam, Paulo Guerra, muita gente quando passa ali para ver, olha para o outro lado, não desceu ninguém para apartar a briga. Todo mundo passava, olhava e ia embora. Passava, olhava, tanto ficou até um pouquinho complicado ali naquele momento. Alberto Pellegrini, até daqui a pouco. Até daqui a pouco a gente volta com essas e outras informações, Paulo Guerra. Vamos falar também de um homem que morreu com facada no peito, assassinado pelo próprio sobrinho no bairro de São Raimundo. Esses e outros destaques daqui a pouco no nosso noticiário policial. Pois é, foi no bairro de Petrópolis, né, Pellegrini? Foi no bairro de Petrópolis, Paulo. Você falou São Raimundo, mas é Petrópolis. Daqui a pouco a gente traz os detalhes dessa ocorrência. Tá bom. 5h56 em Manaus. Pescadores da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá estarão na Fundação Amazonas Sustentável nesta sexta-feira e também no domingo, vendendo pirarucu fresco. Ao todo, cerca de 2 toneladas estarão disponíveis para venda a preços populares, vindas diretamente de Lago de Manejo do Rio Solimões. A fundação fica localizada na Rua Álvaro Braga, Parque 10 de Novembro. Encerra hoje o prazo para inscrição do concurso público do Corpo Auxiliar de Praças da Marinha do Brasil. O concurso é destinado a brasileiros de ambos os sexos com formação no nível médio técnico. Para concorrer a uma das 90 vagas é necessário ainda ter menos de 25 anos. A inscrição pode ser feita através
deste site. Ingresso na marinha.mar.mil.br ou em uma das organizações militares da Marinha. As áreas abertas este ano são contabilidade, desenho de arquitetura, estatística, eletrônica, enfermagem, estruturas navais, gráfica, geodésia e cartografia, marcenaria, metalurgia, meteorologia, motores, processamento de dados e química. O candidato fará provas de conhecimentos profissionais e redação, além de testes físicos, natação e corrida e inspeção de saúde. Após a sua aprovação no curso de formação, com duração de 17 semanas, será nomeado cabo com remuneração, soldo mais gratificações de cerca de R$3.100. Vamos repetir os locais, o local para a informação nesse site. www.ingresso-na-marinha.mar.mil.br. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima termina amanhã, 1º de setembro, o prazo de inscrição de processo para a 7ª Semana Nacional da Execução Trabalhista, que ocorrerá entre os dias 18 e 22 de setembro. O evento é promovido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e realizado simultaneamente nos 24 TRTs do país. O objetivo é promover maior engajamento nacional para solucionar processos com dívidas trabalhistas em fase de execução, ou seja, quando existe condenação, mas o devedor não cumpre a decisão judicial. A Prefeitura de Iranduba deu prosseguimento à recuperação da estrada da Várzea na margem esquerda do Rio Solimões. A vicinal de 17 quilômetros começou a ser restaurada tão logo as águas baixaram, mas um trecho que ainda estava alagado impediu a continuidade dos trabalhos, que só puderam ser reiniciados há 2 dias. De acordo com o prefeito Francisco Gomes, a estrada do Jandira na costa do Caldeirão, que é outra importante via de escoamento na produção agrícola da zona rural do município, já está em condições de trafegabilidade. O prefeito também disse que ainda nesta semana vai começar a tão esperada operação tapa-buracos na sede do município. O médico Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino, acusados de comandar um esquema que desviou mais de 100 milhões da saúde no Amazonas, foram libertados da prisão na tarde de ontem. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefi Cordeiro, reduziu até 94% no dia 28 deste mês o valor original da fiança estipulada pela 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para libertar o médico Mohamed Mustafa e a advogada Priscila Marcolino. A advogada de Mohamed e Priscila, Simone Guerra, explicou que os dois não podem sair de suas respectivas casas após as 18 horas e que eles precisaram entregar seus passaportes. Outra medida é que eles devem avisar a Justiça Federal sempre que forem se ausentar do estado. As audiências para os interrogatórios dos réus do processo referente à Operação Maus Caminhos, agendados para ontem e amanhã na Justiça Federal, foram adiados. O adiamento foi definido pela Justiça Federal em razão de correção em andamento na seção judiciária do Amazonas. Hoje seriam ouvidos os réus Alessandro Viriato Pacheco e Jennifer Nayara Iachobel Rufino Corrêa da Silva. A audiência do dia 1º de setembro seria destinada ao interrogatório dos réus Mohamed Mustafa e Priscila Marcolino Coutinho. 6h06 em Manaus, informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A retirada de alguns pontos do projeto de cargos e salários da educação do município gerou uma grande discussão na Câmara Municipal de Manacapuru na sessão de ontem. O embrólio começou depois que o Tribunal de Contas estipulou prazo para a Prefeitura elaborar e encaminhar para a Câmara votar, sancionar e publicar no Diário Oficial o novo plano de cargos e salários do magistério. O prazo foi estipulado até 31 de agosto. Uma comissão paritária formada por técnicos da CEMED, representando o sindicato, vinha trabalhando no projeto que já estava quase concluído. Mas como o secretário de governo exigiu que o projeto estivesse nas suas mãos imediatamente, o projeto foi encaminhado sem a conclusão dos detalhes. Ao chegar às mãos do secretário de governo, vários cortes foram feitos e encaminhados para a Câmara sem o conhecimento dos professores. Aí a coisa pegou. Isso gerou uma inquietação entre os docentes, já que estava previsto o projeto ser apresentado em audiência pública para discutir com professores, com a comunidade e com a própria prefeitura, e só então seria encaminhado. Mas, premido pelo prazo do tribunal, o secretário de governo mandou apressadamente o projeto para a Câmara. Aí começou a confusão. Um dos pontos que gerou muita polêmica foi a escolha dos gestores de escolas através de concurso público, que inclusive foi retirado do projeto elaborado pela comissão.
Imediatamente, a portas fechadas, vereadores e representantes da educação reuniram-se para tentar uma solução. Nós conversamos com o presidente da Câmara, vereador Francisco Coelho do Paz, que detalhou o assunto da reunião. Olha, nós estávamos com preocupação, mas graças a Deus, depois de uma conversa, chegamos a um entendimento, né? Executivo, legislativo e os profissionais da educação. Com certeza, se não se pode oferecer tudo aquilo que a categoria precisa e necessita, houve o entendimento daquilo que o município pode oferecer nesse momento. Não se está tirando direito de ninguém, muito pelo contrário, os vereadores querem acrescentar através das suas emendas e com certeza chegamos a um consenso. Uma reunião já para fazer algumas adequações no projeto que veio do Executivo e tenho certeza que vai satisfazer a categoria e acabar com esse problema de que a Câmara Municipal está tirando direitos e garantia dos profissionais da educação. Eu não vejo dessa forma, muito pelo contrário, nós queremos inserir mais direitos, mais garantias para que a educação de Manacapuru sempre seja a melhor educação do interior do estado do Amazonas. Coelho disse ainda que o Executivo não pode ser refém total do Sindicato dos Professores. Respeitamos suas ideias, mas a escolha dos gestores é uma prerrogativa do Executivo, discricionário da própria Secretaria, concluiu o vereador. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zegdeg. 6:09 em Manaus. Urucará já tem preparada a programação para a Semana da Pátria. Valdino Castro tem os detalhes. Bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A Secretaria Municipal de Educação, SEMEC, abrirá oficialmente nesta sexta-feira, 1º de setembro, a Semana da Pátria no município. De acordo com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade de Ensino, SEDUC, o tema deste ano é Amazonas de Bravos. Dentro dessa temática, a Secretaria Municipal de Educação lançou o subtema Nosso Povo, Nossa Raça, Nossa História. E neste 1º de setembro, os alunos de zona rural estarão participando do desfile cívico na própria comunidade. E no dia 4, o evento acontecerá com os alunos de zona urbana. Estudantes das redes municipal e estadual estarão participando do desfile que ocorrerá na quadra de Santa Luzia, na zona norte da cidade. A programação se estenderá até o dia 7 de setembro com as demais escolas de zona rural. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6:10 em Manaus. Vamos interagir com os nossos ouvintes. A Luana Paixão está acompanhando o Jornal da Manhã aqui pertinho, lá na Alemanha. O Ministério Público Eleitoral do Amazonas obteve a condenação do prefeito do município de Coari, Adail Filho, por propaganda eleitoral irregular nas eleições suplementares para governador. Em representação eleitoral movida pelo Ministério Público, a Justiça Eleitoral condenou o prefeito por ter utilizado publicidade paga para promover postagem em benefício da candidata Rebeca Garcia, do PP. O governador eleito Amazonino Mendes viajou na tarde de ontem para a região da Calha do Juruá, onde inicia um curto período de repouso. Após quase 90 dias de intensa campanha, a Amazonina escolheu o seu hobby principal para recuperar as energias, a pescaria. Aqui em Manaus, o ex-secretário de Saúde, Francisco Deodato, sob a orientação e contato direto com o governador eleito, monta a comissão de transição. Assim como o setor de navegação do Amazonas, o transporte rodoviário de cargas também tem sido alvo crescente de ataques de grupos de criminosos. A estimativa é que os roubos de cargas causam um prejuízo anual de 300 bilhões de reais ao segmento na região. Segundo a Associação Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística no Brasil, as perdas por roubos registradas em 2016 contabilizaram 1,3 bilhão, com a ocorrência de 24,5 mil assaltos, dos quais 30% das cargas estão relacionadas aqui ao Amazonas. Os produtos eletroeletrônicos fabricados no Polo Industrial de Manaus estão entre os principais alvos dos assaltantes na região. O primeiro tesoureiro da FETRAMAS, Federação das Empresas de Logística, Transportes e Agenciamento de Cargas da Amazônia, e secretário do Sindicato das Empresas de Agenciamento Logístico e de Transportes Aéreos e Rodoviários de Cargas do Estado, Raimundo Augusto Araújo, comentou que os roubos são mais recorrentes a partir dos trechos de Porto Velho, Rondônia e Belém do Pará. De acordo com ele, existem muitas quadrilhas especializadas que esperam as cargas saírem de Manaus para atacarem antes da chegada ao destino final. 6:12.
A Assembleia Legislativa aprovou ontem por unanimidade o projeto de lei que revoga o artigo 6º da Lei 3022/2005, que garantirá que todos os recursos advindos do Polo Industrial de Manaus serão integrais da Universidade do Estado do Amazonas. O deputado estadual e relator do projeto, Serafim Corrêa, do PSB, explicou que anteriormente os recursos arrecadados do Distrito Industrial para o UEA eram utilizados pelo Estado e agora, com a revogação, os recursos irão integralmente. É uma garantia de que os recursos em nome da UEA vão para a própria instituição e não para outros locais. É altamente positivo, pois foi um equívoco cometido e que resultou em perdas. Hoje é página virada, exaltou. No último mês de julho, os deputados e a sociedade foram informados pelo reitor Cleinaldo de Almeida Costa e representantes da gestão superior sobre a necessidade do repasse integral dos recursos destinados à UEA para a própria universidade. 6:13. Força de Segurança Pública, Forças Armadas e demais órgãos envolvidos na Operação Semana da Pátria e do Amazonas 2017 divulgam hoje as alterações na mobilidade urbana e as ações de segurança que ocorrerão na cidade, em especial nas adjacências dos locais onde ocorrerão atividades cívicas entre os dias 1º a 7 de setembro. Além das ações na mobilidade urbana, a operação prevê ações de segurança em toda a cidade, de fiscalização em pontos estratégicos de saídas da capital, nas rodovias AM10 e BR-174 e na Ponte Rio Negro. É a primeira vez que as ações da Semana da Pátria serão coordenadas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle para acompanhamento de serviços integrados de segurança ostensiva, judiciária, ambiental, socorro, trânsito, defesa civil e inteligência. O Tribunal de Contas do Estado decidiu por unanimidade no final da manhã de ontem, durante sessão ordinária do colegiado, suspender cautelarmente todas as operações financeiro-orçamentárias do governo do Estado e proibir a realização de novos procedimentos licitatórios ou dispensa de licitações e de assinar contratos que reflitam na gestão do governador eleito. O governador Davi Almeida ressaltou na tarde desta quarta-feira que a decisão do Tribunal de Contas do Estado de suspender as operações financeiras do Estado que envolvam novas licitações e contratos não exerce a sua gestão e o pagamento do abono dos profissionais da educação, pedagogos e professores e ainda a antecipação de mais 30% do 13º salário dos servidores estão garantidos para o mês de setembro. A decisão apenas faz algumas recomendações com relação a gastos futuros e novos processos licitatórios. Quero deixar tranquilos os professores e servidores públicos do Estado que todo o planejamento que fizemos será executado. Os professores vão receber sim a sua parcela do abono. Vamos pagar sim o 13º salário, 30% do 10º do servidor público, explicou ele. Davi Almeida garantiu que o Estado continuará prestando os serviços à população, que os fornecedores continuarão executando os serviços e o Estado continuará pagando. A decisão apenas nos impede de fazer despesas para o futuro governador. O Procurador-Geral do Estado, Tadeu de Souza, se pronunciou sobre a decisão do Tribunal de Contas do Estado, informando que respeita a medida adotada pela Corte, mas admite que a suspensão das operações financeiras do Estado poderá causar sérios transtornos administrativos e a paralisação das funções de governo. Polícia. Polícia prende em shopping taxista de Iranduba que matou a ex-mulher. J. Rai tem os detalhes. O taxista Daniel Gomes do Carmo, de 38 anos, que estava foragido havia mais de um mês, foi preso por volta das 14 horas de ontem em um shopping na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, por uma equipe da Delegacia Especializada de Capturas e Polinter. Daniel é acusado de matar a ex-esposa Josenilce Rodrigues Marinho, mãe do filho dele de 3 anos de idade. O crime aconteceu na madrugada do dia 26 do mês passado, data em que a jovem completaria 23 anos. Segundo familiares, embora Josenilce tivesse uma medida protetiva da justiça que impedia Daniel de se aproximar dela, ele foi buscá-la em casa por volta de 1h da madrugada. O corpo da jovem foi encontrado na tarde seguinte, jogado em um bueiro dentro de um loteamento à margem da rodovia Carlos Braga,
onde o taxista também abandonou o carro que dirigia. No dia do sepultamento, familiares da jovem fizeram uma manifestação pelas ruas de Iranduba, clamando por justiça. E no último sábado, eles participaram de uma passeata religiosa intitulada Quebrando o Silêncio, que teve como um dos focos o combate a toda forma de violência. Ao ser preso na tarde de ontem, Daniel Gomes do Carmo confessou o crime. Contou que estrangulou Josinilce Rodrigues Marinho com um fio de 6h21 em Manaus. Tivemos uma interrupção na matéria do J-Rai. O maquiador João Felipe Oliveira Martins foi executado com 4 tiros na tarde de ontem dentro do salão de beleza Sempre Bela, onde ele trabalhava na rua Tarauacá, Conjunto Vieira Alves, bairro Nossa Senhora das Graças. De acordo com a Polícia Militar, o crime gravado por câmera de segurança do salão pertencente à empresária Michele Carrati, filha da vereadora Glória Carrati, do PRP, foi praticado por um casal. O delegado plantonista do 12º DIP, Fábio Silva, disse que a suspeita é de crime passional por dívidas. O delegado plantonista do 12º Distrito Integrado de Polícia, Fábio Silva, informou que a suspeita é de crime passional ou por dívidas. Segundo o tenente Tiago Dantas, da 22ª Companhia Interativa Comunitária SICOM, o crime ocorreu por volta das 15h30. E de acordo com ele, um casal entrou no salão se passando por cliente, informando que a mulher tinha uma hora marcada. A suspeita, segundo ele, é que os criminosos chegaram ao local em carros apoiados por ocupantes de uma motocicleta. As imagens mostram que quando o homem localiza João, vai em direção do maquiador e começa a efetuar os disparos. O rapaz foi atingido, segundo peritos do Instituto de Criminalística, com um tiro na cabeça, um no peito, outro na perna e outro na mão. De acordo com o delegado Fábio Silva, a polícia identificou várias mensagens de WhatsApp no celular do maquiador. De acordo com ele, as informações irão ajudar a polícia a localizar os suspeitos. Temos algumas suspeitas já. Uma delas é na linha de crime passional, porque no celular dele tinham várias mensagens de gente com quem ele se relacionava. A outra é de que foi morto por conta de uma dívida, falou Silva. O delegado informou ainda que as investigações serão conduzidas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Alberto Pellegrini, o corpo do maquiador João Felipe Oliveira Martins já foi liberado do IML. Já liberado, Paulo, já liberado para a família fazer as últimas homenagens à vítima ontem dessa verdadeira execução que aconteceu lá no Salão Vieira Alves. Alberto Pellegrini, o que mais aconteceu na noite e madrugada? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, nós tivemos no 28 de agosto um plantão considerado bastante tranquilo, com apenas 2 atendimentos por violência. No pronto-socorro João Lúcio, a tranquilidade também tomou conta. Um homem deu entrada com uma facada na barriga e foi só no plantão de ontem à noite. Já no pronto-socorro Platão Araújo, aí sim, uma movimentação um pouquinho maior. Uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um outro homem deu entrada também por agressão física, mas aí foram pauladas pelo corpo. Esse fato deu-se no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte da cidade. Um homem também deu entrada, vítima de agressão física. Ele se envolveu em uma confusão. 2 homens estavam brigando, ele foi se meter na briga para tentar evitar e acabou sendo espancado por um dos 2 que estavam envolvidos na briga. Ele deu entrada por volta de 19h30. Era a noite de ontem, quando esse homem acabou sendo espancado na área do bairro Nossa Senhora de Fátima. O homem deu entrada vítima de agressão física, um outro caso de agressão física. As informações dão conta de que ele também se envolveu em uma briga, só que o motivo dessa briga foi um terreno ali no ramal do Brasileirinho, conhecido também como o ramal da morte. Os 2 estavam brigando por causa de uma cerca e acabaram aí se envolvendo em uma briga que por pouco não acaba em morte, já que um deles armou-se com uma enxada e partiu para cima de seu oponente. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, conforme a Rádio Difusora já informara ontem, em absoluta primeira mão, com riquezas de detalhe no programa Giro de Notícias, que um maquiador foi executado dentro de um salão de beleza no bairro Vieira Alves.
O crime pode ter sido praticado por um casal que entrou no salão e executou o maquiador. O corpo já foi, inclusive, liberado inclusive para o sepultamento. O corpo de um homem em avançado estado de decomposição apareceu boiando no igarapé do São Raimundo. As pessoas que viram esse corpo boiando rapidamente entraram em contato com a polícia. A polícia, por sua vez, já rapidamente também fez o contato com o Corpo de Bombeiros, Departamento de Perícia Técnica Científica. Profissionais do Instituto Médico Legal também estiveram no local. Após os primeiros procedimentos de perícia, o corpo foi levado à sede do IML, onde permanece até o presente momento sem identificação. Um homem morreu na ponta de uma faca no bairro de Petrópolis e tudo aconteceu assim. O homem chegou em um bar e encheu a cara. Tomou cerveja, tomou corote, tomou 51, tomou velho barreiro, tomou tudo quanto foi tipo de bebida alcoólica. Totalmente embriagado, ele chegou em casa. Ele já era acostumado a chegar em casa embriagado. Até que o sobrinho dele viu a arruaça mais uma vez, um garoto de apenas 14 anos de idade, e resolveu tomar uma providência, mas uma providência macabra, uma providência extrema. O garoto de 14 anos armou-se com uma faca e deu uma violenta facada no coração da vítima. O homem ainda agonizou por alguns momentos, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. O crime aconteceu, repito, no bairro de Petrópolis, onde sobrinho matou titio a facada. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Nelson, Rua Nelson Bezerra, no bairro de Santa Etelvina. Essa rua foi palco de um assassinato, foi palco de morte a noite de ontem. O homem de 20 anos de idade foi barbaramente assassinado com 4 balaços pelo corpo. O crime aconteceu por volta de 1h da madrugada de hoje. Passou também no IML Paulo Guerra para fazer exame de corpo de delito. O Daniel Gomes do Carmo, o assassino da mulher, lá do município de Iranduba, matéria já desenvolvida brilhantemente pelo colega J. Rai. Tomara que o Daniel apodreça na cadeia. Ele matou covardemente uma jovem de 23 anos e a jogou no bueiro. Esse bandido, tomara que apodreça no xadrez. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. E vamos começar com aqui na concurso 4.469, que saiu para uma aposta lá de Itaporá, no Mato Grosso do Sul. O apostador vai receber R$639.542,50. A quadra teve 34 ganhadores com premiação individual de R$10.211 e mais 18 centavos. O terno paga para 2.730 apostadores R$191,23. O Duque teve 84.311 apostas ganhadoras com premiação de R$3,40. Vamos às dezenas do concurso 4469 da Quina. 12, 60, 63, 71 e 78, 12, 60, 63 71 e 78. A Mega Sena acumulou a estimativa de prêmio para o próximo concurso de R$50 milhões. As dezenas sorteadas foram 04, 05, 07,
34 42 60 04 05 07 34 42 e 60. A quina saiu para 80 apostadores, cada um vai receber R$41.892,88. A quadra teve 6.686 apostas ganhadoras, com premiação individual de R$716 mais 8 centavos. 6h33 em Manaus. Esportes. A caça do Barcelona por um reforço de peso gerou mais uma proposta de 160 milhões de euros, cerca de 600 milhões. De acordo com o jornal italiano Corriere dello Sport, este foi o valor que a Juventus recusou em um contato do clube espanhol pela contratação do argentino Paulo Dybala. A publicação explica que o time italiano sequer quis abrir negociação com o Barcelona. Na resposta, a Juventus disse que Dybala é intransferível e não iria mais ouvir propostas pelo jogador. Jogos de ontem pela Primeira Liga. Cruzeiro 2, Grêmio 0. Flamengo 1, Paraná Clube também 1. Internacional 0, Atlético Mineiro 1. Londrina 2, Fluminense 0. O sonho de conquistar a Primeira Liga continua distante para o Flamengo. Em partida disputada ontem à noite no estádio Kleber Andrade em Cariacica, o time rubro-negro foi eliminado pelo Paraná na disputa de pênaltis. O Paraná venceu por 6-4. O primeiro insucesso desde que assumiu a direção técnica do Flamengo não abalou o técnico Reinaldo Rueda. Em rápida entrevista coletiva, o treinador rubro-negro disse que a eliminação para o Paraná nas quartas de final da Primeira Liga foi uma lição dura, mas salientou que é preciso tirar proveito dos resultados, mesmo quando eles não são bons. Temos de saber que isso tem que nos servir para a Copa do Brasil, avisou ele. Os jogos desta quinta-feira. Às 15h45, eliminatórias da Copa do Mundo, Portugal, Ilhas Faroe. França e Holanda. Bélgica e Gibraltar. Bulgária e Suécia. Às 18 horas jogam Venezuela e Colômbia. 20 horas Uruguai e Argentina. 21h45 Brasil e Equador. Mais tarde às 23h15 Peru e Bolívia. Últimas notícias. Petrobras anuncia reajuste no preço da gasolina e do diesel nas refinarias. A companhia aumentou o valor da gasolina em 0,5%. O preço do diesel subiu 2,5%. Os novos valores começam a vigorar nesta quinta-feira. O reajuste faz parte da nova política de preços da estatal. O Banco Central lançou ontem campanha nacional para incentivar a circulação de moedas no país. Um vídeo que será veiculado nas mídias sociais vai mostrar à população a importância de retirar moedas de cofrinhos, gavetas e cinzeiros, por exemplo, para aumentar a oferta do numerário, facilitar o troco e reduzir o gasto público. O IBGE divulga hoje os dados do mercado de trabalho no Brasil no trimestre encerrado em julho por meio do PNAD Contínua. A última pesquisa mostrou que o desemprego ficou em 13,0% no trimestre encerrado em junho. No período, o Brasil tinha 13,5 milhões de desempregados. O resultado representou um recuo de 0,7 ponto percentual. Nos últimos 2 dias, a umidade relativa do ar alcançou o índice mínimo de 11% no Distrito Federal. A redução levou a Defesa Civil do Distrito Federal a declarar estado de emergência. A declaração serve como alerta para os órgãos públicos e também para a população que pode sofrer mal-estar e ter problemas como sangramento nasal. O que é destaque no mundo neste início de manhã? O presidente da França, Emmanuel Macron, em queda livre nas pesquisas apresentadas nesta quinta-feira, apresentará suas propostas de reforma do mercado de trabalho no país, um dos projetos mais complicados de seu mandato. A reforma do rígido Código Trabalhista francês para dar maior flexibilidade às empresas é uma das prioridades do jovem presidente centrista de 39 anos que espera reativar o emprego no país, onde o índice de desemprego está próximo de 10%. O texto, fruto de várias semanas de negociações com sindicatos e organizações patronais, será aprovado por meio de decretos para evitar um longo processo de debate legislativo, mas alguns sindicatos e a esquerda radical já convocaram manifestações contra a reforma trabalhista na França.
A polícia está à procura de 2 supostos assaltantes disfarçados de freiras após um roubo frustrado a um banco em uma pacata cidade do estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Imagens das câmeras de vigilância cedidas pelo FBI mostram 2 suspeitos vestindo longos hábitos e véus pretos com uma touca branca que cobre seus cabelos e parte do rosto. Um deles estava segurando uma arma. Que seria o que poderia ser uma bíblia, mas era uma arma. Nas ruas de Porto Príncipe, a capital haitiana, um misto de incerteza e alívio divide os habitantes após a decisão das Nações Unidas de encerrar a missão de paz no país. Hoje o Brasil termina sua presença após 13 anos liderando militarmente o trabalho. Tempestade tropical Harvey continua causando mortes, enchentes e destruição nos Estados Unidos. Há pelo menos 25 mortos no Texas. Chuva que atingiu o Texas é a maior em 60 anos nos Estados Unidos. O centro da tempestade está sobre o estado da Louisiana. Um prédio de 5 andares desabou em Mumbai, na Índia, matando 12 pessoas e deixando outras 14 feridas hoje, de acordo com a Associated Press. Outras 25 estariam desaparecidas sob os destroços. As autoridades não se pronunciaram sobre as causas do desabamento, mas boa parte da capital financeira da Índia se encontra inundada pelas fortes chuvas dos últimos dias, de acordo com a agência F. 6:42 em Manaus. A China denunciou nesta quinta-feira os pedidos para aumentar as sanções contra Pyongyang após o lançamento de um míssil que sobrevoou o Japão, atribuindo um papel destrutivo a alguns países. Alguns países ignoram de forma seletiva as exigências de diálogo e falam apenas de sanções contra a Coreia do Norte, afirmou Hua Chunying, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores, em uma aparente referência aos Estados Unidos e ao Japão. A primeira-ministra britânica Theresa May afirmou hoje que pretende ficar à frente do Partido Conservador até as próximas eleições legislativas britânicas previstas para 2022. Em declarações ao canal Sky News, May rebateu assim os boatos sobre sua possível renúncia em 2019, data em que o Reino Unido abandonará a União Europeia. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos alertou em meio à Espanha sobre o risco de um atentado em Barcelona, onde um ataque extremista em 17 de agosto deixou 14 mortos, informa o jornal El Periódico da Catalunha. Uma van atropelou mais de 100 pessoas em Las Ramblas, principal via turística da cidade. 13 pessoas foram atingidas pelo veículo e um homem foi morto a facadas por um dos terroristas. O alerta foi feito em maio e, de acordo com o jornal que publica um facsimile de uma mensagem em inglês, o Centro Nacional de Contra-Terrorismo americano, que reúne entre outros CIA e FBI, transmitiu a advertência ao Centro Nacional de Inteligência espanhol e às polícias nacional e catalã. Nessa quinta-feira faz 20 anos que a princesa Diana morreu em desastre de carro. No Reino Unido e ao redor do mundo, admiradoras de Lady Di devem organizar cerimônias em homenagem à princesa do povo, uma das mais populares da história recente. Desde o começo da semana, flores e cartões se acumulam em frente ao Palácio de Kensington, onde Diana vivia em Londres. O palácio, no entanto, não confirmou nenhum ato oficial previsto para marcar os 20 anos da morte, segundo a agência Associated Press. Herdeiros da princesa, os príncipes William e Harry, visitaram ontem um jardim criado em sua homenagem no Palácio de Kensington e participaram de um encontro com representantes de organizações beneficentes que ela apoiava. Diana morreu em 31 de agosto de 1997, quando o carro onde estava com seu namorado, o milionário egípcio Dodi Al-Fayed, se chocou contra o pilar do túnel Alma, em Paris. O acidente, segundo investigações da polícia britânica, foi causado por excesso de velocidade e pela embriaguez do motorista Harry Paul. O único sobrevivente da tragédia foi o guarda-costas da princesa Trevor Rees Jones, que estava no banco do carona. O Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento de ação sobre ensino religioso nas escolas públicas. Ontem o relator da ação votou para que professores sejam proibidos de promover suas crenças durante as aulas. O ex Roberto Barroso defendeu a adoção de um modelo não confessional que se limite à exposição das doutrinas. A decisão final sobre o assunto depende do voto da maioria dos 11 ministros da Corte. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, rejeitou o pedido de suspeição do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, feito pela defesa do presidente Michel Temer, para atuar em investigação relacionada ao presidente que está em tramitação na Corte. Na decisão, Fachin entendeu que não houve indício de parcialidade de Janot durante as investigações contra o presidente. No início do mês, o advogado Antônio Mariz, representante de Temer, acusou Rodrigo Janot de parcialidade nas investigações. 6:46 em Manaus.
O senador Renan Calheiros anunciou durante a sessão do Congresso na noite de ontem que está recolhendo assinaturas para a instalação no Senado de uma comissão parlamentar de inquérito para apurar os supersalários pagos com dinheiro público nos 3 poderes. Ele mesmo que já roubou tanto dinheiro público. Renan afirmou que a cada dia novos casos de recebimento de supersalários estarrecem o país e defendeu que o papel do parlamento é centrar esforços para evitar que isso se repita em todo o país. Imagine. Principal programa de investimentos do governo federal, o Programa de Aceleração do Crescimento, executou quase 2/3 do gasto previsto para 2015 e 2018, informou o Ministério do Planejamento. No fim do primeiro semestre, o programa alcançou 65,6% do total previsto para o período, saindo de 386,6 bilhões de reais realizados até dezembro de 2016 para 452,9 bilhões de investimentos em infraestrutura e em moradia. Uma comissão parlamentar de inquérito CPMI destinada a investigar supostas irregularidades envolvendo as empresas JBS e JIF em operações realizadas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES e o BNDES-PAR foi criada ontem durante sessão do Congresso Nacional. De acordo com o requerimento, caberá à CPMI investigar as operações ocorridas entre os anos de 2007 e 2016 que geraram prejuízos ao interesse público. O presidente da República em exercício, Rodrigo Maia, editou medida provisória prorrogando o prazo de adesão ao novo refinanciamento de dívidas de empresários com a Receita Federal para o próximo dia 29 de setembro. Os líderes da Câmara dos Deputados estão em busca de acordo para votar a proposta até a semana que vem. Se não fosse editada a nova medida provisória, o prazo de adesão terminaria hoje. A votação de pontos da reforma política constantes da proposta de emenda à Constituição PEC 282/16, entre outras mudanças, acaba com as coligações partidárias e cria a chamada cláusula de desempenho, deverá ocorrer só na próxima semana. Segundo a relatora da proposta, a deputada Sheridan, do PSDB de Roraima, foi fechado ontem um acordo para que a votação seja realizada na próxima terça-feira. Temer chegou à China com as atenções divididas entre os negócios com empresários do país e os desafios que seu governo enfrenta aqui em Brasília. Do outro lado do mundo, o presidente divulga pacote de privatizações para investidores e participa da cúpula do BRICS. Enquanto isso, as notícias não dão trégua para Temer aqui no Brasil. A Justiça suspendeu o decreto do governo que extinguiu reserva na Amazônia e Gilmar Mendes deu 10 dias para o presidente explicar a medida. Já o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, faz ajustes na delação do doleiro Lúcio Funaro, que pode implicar o presidente. Depois de 11 horas de discussões, a sessão do Congresso Nacional foi encerrada na madrugada desta quinta-feira, hoje, portanto, por falta de quórum, sem concluir a votação do projeto do governo que prevê déficit de 159 bilhões de reais nas contas públicas em 2017 e em 2018. Os parlamentares chegaram a aprovar o texto base, mas não terminaram de analisar as sugestões ao projeto. Com isso, uma nova sessão foi convocada para a próxima terça-feira, dia 5. Como o Congresso não concluiu a revisão, o governo terá de enviar ao Legislativo nesta quinta-feira, data limite, a proposta de orçamento da União de 2018 com as previsões de receitas e despesas desatualizadas. Para o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB de Roraima, o adiamento não irá gerar complicações para o Executivo. 6:49 em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Gilmar dá 10 dias para Temer se manifestar sobre reserva mineral. Folha de São Paulo. Ministro do STF devolve delação de Lúcio Funaro para a Procuradoria. O Estado de São Paulo. TCU manda Gabriel e Cerveró pagarem 260 milhões por Pasadena. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Devido à baixa umidade, a Defesa Civil declara estado de emergência no Distrito Federal. Valor econômico. Para quem nega que Janot seja suspeito para atuar em casos sobre Temer. Estado de Minas. Morrem 6 membros da mesma família por tempestade Harvey, no Texas. Jornal do Comércio no Recife. Banco Central lança campanha para incentivar a circulação de moedas. Fortaleza Diário do Nordeste. Acusado de matar juiz foge pela terceira vez em menos de 9 meses. 0 Porto Alegre. Polícia Federal tenta rastrear dinheiro e identificar beneficiados em superfaturamento da obra da Freeway.
o Brasil Econômico. O planejamento diz que 1,3 milhão de beneficiários devem sacar o PIS/PASEP. Edições impressas locais, Jornal do Comércio. Prejuízo com roubo de carga de 300 milhões. A crítica. Vieira Alves em choque, executado no salão. Em tempo. Manaus, a maior do Norte e Sul. Agora. Maquiador executado em salão de luxo. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Valdino Castro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamar Jardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora FM.